Meus irmãos, dentro de 30 segundos vamos dar início ao nosso culto. A gente teve um probleminha na transmissão hoje ali, nós estamos atrasando 2 minutinhos. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Neste momento vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, né? Pós-Natal, o pessoal acha que está muita gente viajando, nós estamos com um quórum pequeno hoje, mas cremos que a palavra de Deus nos diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, nosso Senhor também está, e vamos prestar o culto que seja agradável ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, glória e louvor. Eu gostaria de convidar os irmãos a iniciarmos esse culto em espírito de oração. Durante a execução do hino do prelúdio, esteja em oração, pedindo que Deus fale aos nossos corações nesta noite. Queria convidar os amados, os que puderem se colocarem em pé, e vamos fazer a leitura responsiva de Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura responsiva do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter provado de esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações
por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por seu nome. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Queridos, nós nos reconciliamos com Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Por isso, quero convidar o irmão, a irmã, a louvarmos a Deus de todo o nosso coração neste momento. A graça e paz, irmãos e irmãs. A graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora, iniciando a nossa celebração juntos, né? E põe pra gente, Karen, por favor, Senhor, te quero. A minha pergunta é, o que você quer? A gente está nos últimos dias do ano, e aí a gente faz um monte de resolução de ano novo, né? Então a gente fala assim, eu quero perder peso. Não é isso, Marcelo? Quero perder peso para 2022. Eu quero ler mais livros, ou eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero viajar mais. Eu quero rever gente que eu não vi nesse ano. Mas a pergunta é, o que você quer? Está de acordo com o que Deus quer? Essa música é uma mensagem, uma oração de alguém que quer se aproximar de Deus, que quer ficar perto de Deus, que está pedindo para Deus, Deus, o Senhor está aqui, mas se revela para mim. Eu quero até te tocar, se possível, eu quero te ver, eu quero falar com o Senhor. Essa é uma oração de alguém que quer ficar perto do Senhor. E eu gostaria de chamar você para fazer essa oração junto conosco. Vamos fazer? Então vamos. Você pode acompanhar com as palmas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Eu quero o Senhor muito mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
prosseguindo, prosseguindo para o alvo eu vou. a coroa conquistar. Nós vamos receber uma coroa. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. A igreja, Senhor, te quero. Quero. Senhor, vamos cantar mais uma vez? Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus, é isso que nós queremos. Só um detalhe, hoje nós temos um baterista novo. Tá lá, o Guilherme tá celebrando ao Senhor. E é muito bom ver ele aqui. E também tem minha prima, a Bia também tá celebrando o Senhor junto com a gente aí. Glória a Deus. Muito bom, você viu? Guilherme tá arrebentando, né, filho? O vô e a avó estão quase derramando ali. Estão quase, tem que pegar uma bacia. Muito bom. Nós vamos fazer um negócio agora, que os irmãos podem se sentar, que eu acho que todo pastor gosta de fazer muito, é apresentar a criança, né? Nós vamos chamar aqui toda a família, né? Mas o príncipe está no colo da vovó, que não é coruja, sabe? Não. A vovó Mara não é coruja, não. Então, podem vir a família toda aqui para a gente fazer uma oração pelo Bernardo. Olha só, gente. Vê se tem condições. Um menino tão bonito desse ser neto Eliakim. Não tem lógica um negócio desse, hein? Olha só, que coisa mais preciosa. A família toda está aqui, olha só. Nós vamos... Mas ele deve estar com cara de que está pesado, hein? 10 quilos, olha só, que coisa mais linda. Essa bochecha aqui dá para tirar uns 3 bifes. Né? Então, queria convidar a igreja para se colocar em pé, estenda suas mãos em favor desta vida. A gente fala que criança é presente de Deus, né? Mas é um presente que tem que ser bem cuidado, viu? Tem que ser bem cuidado, tem que ser criado nos caminhos do Senhor, né? Desejo do nosso coração que o Bernardo cresça com saúde, mas com discernimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dele. Isso que é o mais importante, né? Deixa eu pegar ele aqui um pouquinho no colo. É esse modelinho de neto aqui que eu estou querendo, ó. Olha lá. Vamos orar então? Eterno e soberano Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai.
que privilégio apresentar essa criança ao Senhor neste momento. Ó Pai, pedimos as tuas mais ricas bênçãos, ó Pai, que o Senhor conceda aos pais desta criança, para que eles possam conduzir esse menino no caminho do Senhor, ó Pai. Que o lar deles seja lugar de bênção, de riso, de alegria, de contentamento, ó Pai. Ó Pai, dá a provisão, dá o discernimento, dá a sabedoria. E principalmente, ó Pai, que ele cresça discernindo que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da vida dele, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse momento. Pedimos as tuas bênçãos sobre esta vida, no nome glorioso de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Amém. Amém. Parabéns. Uma oração para o meu sobrinho Rian, que está no hospital, doentinho, lá nos Estados Unidos, da minha prima. Filha da Ellen. Nós vamos fazer a intercessão agora, aí eu falo. Podem descer, então. Tirar foto. Ó, pode tirar foto. Aqui, ó. Eu também. Muito bom. Parabéns, parabéns. Parabéns. Muito bom. Apresentar criança é um negócio que todo pastor gosta de fazer. Nós vamos fazer o nosso momento de intercessão agora. Se você tem algum pedido que você queira apresentar diante do trono de graça do nosso Deus, queria convidar o irmão ou a irmã a sair do seu lugar, vir aqui à frente e vamos orar, né? Gente, olha ali o tamanho dessa barriga. Chega a barriga da Bárbara, daí a 5 minutos chega ela. O Tiago estava compartilhando aqui comigo agora que o sobrinho dele está internado nos Estados Unidos, né? O Rian. Vamos estar orando por essa criança. Tem qual idade? 7 meses? 7, 8 meses. Vamos estar orando. Ele está internado nos Estados Unidos. Vamos pedir que a graça de Deus se manifeste sobre a vida do Rian e da família dele. Nós cremos que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou mesmo imaginamos. Esse é o nosso Deus a quem servimos. Pela viagem dela, exatamente. Vamos estar orando também. Vamos orar então, meus irmãos. Soberano Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui para o louvor da sua glória. Esse culto é do Senhor. Esse culto é para o Senhor. É a expressão do nosso amor ao Senhor. Recebe então toda a honra, glória e louvor. Pai, mas nós cremos, e cremos de todo o nosso coração, que como teus filhos nós temos não somente o direito, mas o privilégio de apresentar no teu trono de graça aquilo que vai em nossos corações. Apresentamos os pedidos de cada vida que veio à frente, ó Pai. O Senhor sabe, conhece o nosso coração, o coração de cada um, a angústia, a tribulação, a dificuldade, o anseio, a doença. O Senhor sabe, ó Pai. Mas nós cremos quando a Tua palavra diz que o Senhor é capaz de fazer sobre as nossas vidas mais do que pedimos ou mesmo imaginamos. É esse Deus a quem prestamos culto. É esse Deus a quem nós adoramos. O Deus do impossível. Por isso, ó Pai, recebe em Teu trono de graça cada pedido agora e realiza a Sua soberana vontade. Para que, como diz a canção, né? A gente possa espalhar pelo mundo que a gente não caminha com o Senhor por ouvir falar, mas de andar com o Senhor, ó Pai. De experimentar o Teu cuidado, a Tua bênção,
sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos dê a cada um de nós dimensão da submissão que devemos ter, pois entendemos que a vontade do Senhor só é boa, agradável e perfeita, não a nossa. Nos dá essa sensibilidade de entender a Tua vontade. Realiza a Tua vontade sobre os pedidos aqui apresentados, não as nossas, ó Pai. Somos tão limitados. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Abençoa cada família aqui representada, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe a vida de cada um de forma muito especial. Queria convidar os irmãos, os que puderem, logicamente, se colocarem em pé e vamos continuar louvando a Deus. Eu queria fazer um ensaio com os irmãos aqui. Nós vamos cantar essa canção que diz assim: Senhor, vem reinar em mim. Deus já é Senhor sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o céu, sobre a história, sobre o tempo. Mas você e eu podemos pedir para Ele reinar na nossa vida, porque quando Ele reina na nossa vida, Ele sabe o que fazer. Ele nos criou, Ele tem completa noção do que nós precisamos. O refrão dessa música é assim: reina em mim com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em... Vamos de novo? Reina com o poder dele, mesmo que as coisas estejam escuras. Tu és o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos lá? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Peça para o Senhor reinar na sua vida, sobre o seu pensar, sobre o seu falar. Vamos lá? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, Com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar mais uma vez sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Fale para o Senhor isso. Sobre o Meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos, sobre todas as coisas. Ele pode reinar. De tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor, vem reinar na gente.
Venha que o teu governo seja sobre as nossas vidas. Amém. Vocês já me viram falar há muito tempo aqui que Deus não precisa do seu dinheiro. Aliás, o dinheiro que está com você também é dele. Mas quando a gente traz o nosso dízimo, a nossa oferta aqui no altar do Senhor, a gente não traz dinheiro. A gente traz, depende. Você pode trazer a obrigação de dizimar, porque você tem medo. Você pode trazer um coração grato, porque Deus tem abençoado você. Mas a melhor forma de você entender o que é dizimar e ofertar é trazer você mesmo se derramar no altar do Senhor. Por isso que eu falo, a gente tinha que ter envelope grande. Você entra dentro do envelope e se põe aqui, porque é você dando. O seu dinheiro já é de Deus. A gente só administra aquilo que já nos deu. Essa canção diz assim que eu quero me derramar. Enquanto a gente canta essa canção, você pode trazer seu dízimo ou sua oferta, porque assim você vai estar participando do reino de Deus, participando da obra dele. Mas eu gostaria que você lembrasse que enquanto você está fazendo isso, você está entregando a sua vida também em obediência ao Senhor. Amém? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, Vamos cantar mais uma vez com violão. Dizer que és, mais uma vez. Me derramar, dizer que te amo, Me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. ao sentir o teu toque, por tua bondade. Vamos crescer. Libertas meu ser O calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. vamos cantar mais uma vez. Eis-me Aqui, fale com o Senhor, derrame em você mesmo. diante de ti, Neste momento, abro meu fale de você. meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o toque de o Jesus. teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou
igreja vai cantar agora. Cante você. Os instrumentos vão parar. Nós vamos cantar só mais uma vez. E é você e Deus, no seu ofertório. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer que preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que sou moço. Senhor, nós nos derramamos ao Senhor, não só com dinheiro, não só com oferta, não só com dízimo, ó Pai, mas a gente trouxe tudo, trouxe as nossas súplicas, a gente trouxe os nossos desejos, a gente trouxe as nossas alegrias, as nossas tristezas, aquilo que vai dentro do nosso coração para derramar no Teu altar. Receba o que nós temos, aquilo que nós somos no Teu altar, Senhor. Te pedimos isso, que o Senhor nos receba com a Tua graça e com o Teu amor. Nós vamos cantar mais uma canção. E é para terminar, eu gostaria, ela é baseada no Salmo, em Jó 42. E ela diz assim, que talvez você conheça Jesus, ou conheça Deus, de ouvir falar. Mas é muito bom que você o conheça de andar com Ele. Que você deixe o Senhor sondar o seu coração. Que você conheça o Senhor, não só em 2021, mas que você ande com Ele o ano inteiro, em 2022. Vamos lá? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais. Vamos todos? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. O Senhor é nosso bem supremo. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Vou acelerar um pouquinho. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em mim. Nós vamos parar um pouquinho. Nós vamos cantar ela um pouquinho mais rápido, pessoal. Tá certo? Nós vamos cantar um pouquinho mais rápido. E você vai lembrar do que o texto de Jó 42 diz. Que ele passou por tudo aquilo. E ele precisa conhecer esse Deus. Vamos lá? Vamos lá? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar.
és meu bem sutenho, meu Rei, Senhor e Pai. Quero em tua vontade mais e mais. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ele é o nosso bem supremo. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Ele sonda. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida. Tu sondas e conheces. Tu sondas. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Senhor, te dá louvor, Senhor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória. Que glória tua vida em minha vida. Me alegro. Me alegro com tua vida em minha vida. Senhor, nós não queremos conhecer o Senhor apenas de ouvir, ó Pai. Queremos andar com o Senhor, assim como o Senhor deseja andar conosco, ó Pai. Que a nossa canção seja verdadeira, aquilo que nós falamos seja verdadeiro, legítimo, ó Pai. Que possamos querer o Senhor, que possamos pedir para o Senhor reinar sobre nós, ó Pai, e assim seja nas nossas vidas, ó Pai, nesse ano que vai se iniciar, ó Pai. Muito obrigado por esse momento. Fala conosco agora, através da tua palavra, através do teu servo. Que possamos conhecer mais da tua vontade, conhecer mais do teu querer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e no poder do teu Espírito Santo. Amém. Muito bem. Queridos, na sexta-feira próxima, às 10 horas da noite, nós teremos o nosso culto de Ano Novo, né, de virada do ano. Então, você está mais do que convidado a participar. Então, nós faremos o culto das 22 horas até um pouquinho antes da virada do ano. De forma que, depois do culto, nós vamos ter uma ceia. Só que, se você quiser participar da ceia, você tem que dar um nome para a gente. Nós já temos 12 famílias, tínhamos 11, agora mais uma pessoa confirmou comigo aqui. Então, nós já temos 12 famílias que irão participar da ceia. E com o nome das pessoas, você vai receber, olha, você traz isso, você traz aquilo outro, né? Então, a Luciana, qual dos dotes culinários da Luciana, ela vai trazer a Coca-Cola. Né, Luciana? Brincadeira. Muito bem. A partir de domingo agora, nossa escola bíblica está de férias, né? Então, domingo, nós não teremos atividade pela manhã aqui na igreja, só nos cultos às noites, tá? E a gente vai voltar dia 30 de janeiro com a escola bíblica. Então, esse mês, praticamente todo mês de janeiro, estaremos de férias na nossa escola bíblica. Esses recados também serão transmitidos pela linha de transmissão da igreja, tá ok? Depois do culto, eu vou pedir 5 minutos dos membros da igreja que fiquem rapidinho. Nós vamos ter uma assembleia muito rápida, coisa de 2 minutos depois do culto, tá bom? Muito bem.
eu queria agradecer aos nossos visitantes, como é característico da nossa igreja, né? Nossa igreja é formada, bem dizer, por pessoas de fora da cidade. Então, chega essa época de Natal, Ano Novo, a gente recebe, eu acho que teve domingo aqui, que a gente teve mais visitante que gente da igreja. E hoje nós estamos com várias pessoas nos visitando, né? Renato, Edilaine e a filha, né? Estão ali. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. O Gerlane, é isso? É Gerlane, Andréia, Nicolas e Rosa. Sejam muito bem-vindos, né? O Luiz, Gercileia, não é isso? Geidson, Daniele e André. Sejam muito, muito bem-vindos. Eles são os pais da Luciana e o irmão da Luciana, a cunhada, a sobrinha, né? Depois eu quero conversar com você contar um passado mais nebuloso da Luciana, que é informação que me é muito cara. Muito bom. A Leila, Paulo Sérgio, Guilherme e Miriam, né? A mãe, o padrasto da Bia, que a gente já adotou aqui, né? Tá o sobrinho também a mãe da Bárbara também, está aí, sejam muito bem-vindos, viu? E temos a família aí, que veio à frente apresentar aí o Bernardo, sejam muito bem-vindos também, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Sempre uma alegria muito grande a nossa igreja receber os nossos visitantes enchem a nossa igreja de alegria. Temos a sobrinha da Lucilene, é isso mesmo, eu erro sempre, mas sejam bem-vindas também, Deus abençoe. Eu queria pedir às crianças agora que saiam de forma ordeira para o culto de vocês, né? Vamos ter a oportunidade de louvar, adorar a Deus. Então, o que eu gostaria de pedir aos irmãos, se caso algum dos irmãos ficar depois do culto para a ceia que teremos, não deixe de dar o nome não, até terça-feira. Terça-feira a gente vai fechar a lista, porque a gente tem que alugar mesa, providenciar todas as coisas, né? Então, se você tem interesse de fazer a ceia de Ano Novo com a gente, por favor, até terça-feira. Queridos, é interessante como algumas palavras parecem ter sentido muito próximas, muito semelhantes, né? Mas elas trazem dentro de si muita diferença. A princípio, elas parecem que tratam do mesmo assunto, mas quando você vai ver com mais cuidado, elas tratam de assuntos totalmente diferentes. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Unidade e uniformidade. A princípio, as duas palavras parecem tratar do mesmo assunto, mas eu creio, à luz da palavra de Deus, que existe muita diferença entre unidade e uniformidade. Unidade é algo que não pode ser dividido. Se for dividido, ela quebra a sua característica de ser algo único, de ter unidade. Já a uniformidade apresenta a ideia de se colocar um uniforme para que as pessoas diferentes pareçam ser iguais. Outro dia, né, teve a formatura do TG. E o Guto, o meu caçula, formou no TG. Fui lá participar da formatura e é muito difícil achar o menino lá. Porque mesmo todos aqueles 200 meninos sendo completamente diferentes uns dos outros, o que fazia com que eles parecessem quase iguais? O uniforme que eles estavam usando. E aí eu estava com a Rafa, namorada dele, cadê o Guto? A gente ficava olhando assim, aqueles meninos, tudo com aquele uniforme de exército, é aquele, não é aquele, não é. Por quê? Eles são iguais, os meninos? Não, eles são diferentes, mas eles estavam o quê? Uniformizados. Eu acho que a igreja não é lugar de uniformidade. Não creio. Eu creio que cada um de nós tem a sua individualidade
E quando a gente usa um uniforme para que a gente pareça igual, a gente está pecando porque está mascarando a diferença que existe entre nós. Creio que, como igreja de Jesus Cristo, a gente deve ter unidade e não uniformidade. Na unidade existe lugar para a diversidade. Deus fez cada um de nós de forma única, específica. Cada um de nós tem um toque de Deus que faz com que a gente não seja igual a nenhuma outra pessoa. É interessante a impressão digital, não é? A gente tem uma impressão que é única, não se sabe de duas pessoas com a mesma impressão digital, porque nós somos diferentes. E eu acho que, como igreja de Jesus Cristo, a gente tem que procurar unidade em meio à diversidade. E creio que a beleza da igreja, do corpo de Cristo, está justamente na riqueza dessa variedade da diversidade. E especificamente hoje, nós estamos vivendo um momento em que tem sido difícil o tratar pessoas que pensam diferente. Parece que nós somos divididos em caixinhas, né? Você é a caixinha do mortadela, você é a caixinha da coxinha, né? Você é pró-vacina, você é contra a vacina. Você não tem um outro lugar. Você ou é isso ou é aquilo. E quem é desse time não conversa com quem é desse time. Quem é desse time não aceita quem é desse time. Isso é terrível, meus irmãos. A gente tem vivido essa dicotomia, essa divisão tão grande, que tem trazido divisões, e eu sou, infelizmente, prova viva disso, inclusive dentro de famílias. Amizades estão sendo perdidas, estragadas, relacionamentos estão sendo destruídos, porque se você não pensa igual a mim, você não serve para andar comigo. Eu costumo brincar que reúna duas pessoas e você vai ter, no mínimo, 3 opiniões. Não tem jeito. A gente enxerga a vida, eu costumo falar muito aqui, pela ótica da nossa história, pela ótica da nossa formação, pelo aquilo que cremos, pelo aquilo que os nossos pais inculcaram em nossos corações, pela nossa sociedade. Não tem jeito, meus irmãos, a gente tem que aprender a conviver com o outro, entendendo que o outro é presente de Deus para as nossas vidas. Na realidade, eu costumo brincar que tem gente que não consegue conviver nem consigo mesmo. Não é verdade? Certa vez eu atendi uma pessoa no gabinete e falei assim: pastor, eu não estou suportando mais a situação lá em casa, eu vou sair de casa. Eu olhei para a pessoa: você mora sozinho? Pois é, eu estou saindo de casa. Eu falei assim: mas você mora sozinho? Tem hora que a gente não consegue conviver com a gente mesmo, com as nossas próprias diferenças, com as nossas angústias, frustrações, com os nossos problemas, com as nossas histórias. A gente tem que conviver com as escolhas que nós fazemos, com as consequências delas. Como então em ter unidade diante de tanta diversidade? Essa é a questão que eu quero propor para a gente pensar hoje. Como ter unidade diante de tanta diversidade? Quer ver só algumas diferenças? Algumas poucas. Diferenças teológicas, né? Aqueles que gostam de teologia. Muitas vezes, e no meio batista é um celeiro disso, nós temos arminianos e calvinistas. Nós temos amilenistas e pré-milenistas. Nós temos aqueles que gostam de um estilo de adoração diferente. Aqueles que gostam de, se fosse, meus irmãos, se eu fosse o líder de louvor da igreja, cantava aqui só vencedores por Cristo, Logos e Elo, né? Assim, o dia que eu tivesse querendo uma emoção, um negócio mais assim, forte, Vine Arte, né? Mas passou disso, para mim, eu tenho dificuldade.
Mas tem gente que gosta de outras músicas, né? Então, isso só para citar 3 exemplos. Como é difícil a gente ter unidade numa igreja que tem pessoa pensando diferente. A gente tem dificuldade por causa também do estilo de liderança. As pessoas têm um discernimento diferente sobre o que é ser líder. A gente tem dificuldade porque nós temos diferenças, como eu citei agora há pouco, políticas e até culturais. Né? Outro dia, o Lazinho não está aqui, eu queria brincar com ele hoje, mas eu vou falar assim mesmo. Né? O Lázaro falou assim, pastor, estou com uma ideia. Nós vamos criar um grupo de pagode da igreja. Ele trouxe um ukulele, né? E disse, nós vamos criar um grupo de pagode da igreja. Eu já tenho um nome do grupo. Ué, pastor, como é que vai ser o nome? Você, ex-membros da PIB de Poços, né? Você faz o grupo, eu excluo vocês e vocês vão tocar em outro lugar, né? Nós temos diferença, ele gosta de pagode, tem pavor, né? Nós temos diferença entre times de futebol, e eu não vou tocar muito nesse assunto, não, de time de futebol, porque minha situação não, eu não sei nem para que eu pus isso aqui. Nós temos diferenças. Como podemos, então, afirmar, à luz da palavra de Deus, que nós, diante de tanta diferença, a gente pode buscar unidade? E eu queria convidar os irmãos a lermos um texto que traz uma reflexão, uma luz sobre isto. Filipenses capítulo 2, verso 1 a 4. Eu queria convidar você a fazer essa leitura comigo, e já pensando assim, qual palavra, qual termo de todo esse texto você considera o mais importante? Tá bom? Leia com esse senso crítico. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É até difícil a gente falar qual termo é mais importante aqui, mas eu vou dar a minha opinião, compartilhar a minha opinião com os irmãos. Se por estarmos em Cristo. Unidade, queridos, só é possível se nós estivermos em Cristo. Fora desta perspectiva de estarmos em Cristo, a unidade é algo impossível. Impossível. Eu queria dar uma pequena ilustração, uma breve resumo sobre a carta de Filipenses, para vocês entenderem por que Paulo escreve isso. A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta, como é que os irmãos ouvem falar da carta de Filipenses? A carta da alegria. O termo alegria, ou semelhante a isso, aparece nessa carta, que é pequena, 16 vezes. A carta da alegria. E Paulo foi quem implantou essa igreja, mais ou menos no ano 49, 50, depois de Cristo, ele, na sua segunda viagem missionária, implantou esta igreja. É interessante que essa carta que ele escreve para essa igreja, ele escreveu mais ou menos no ano 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma, e ele recebe uma oferta em dinheiro desta igreja, e pelo irmão Epafrodito, e ele então, Paulo manda essa carta de agradecimento, e a partir, o que cremos, né, que a partir da conversa dele, de Paulo com Epafrodito,
ele trata de algumas questões importantes para a vida daquela igreja. Observe que mesmo essa carta, sendo a carta da alegria, tendo expresso esse termo, ou semelhante a esse termo, 16 vezes, ela traz dentro de si uma preocupação tremenda. Vamos ver Filipenses capítulo 3, verso 2. Paulo, com o estilo bem carinhoso dele, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E o texto continua, os irmãos, convido os irmãos a lerem o texto todo. O que Paulo está falando ali, que havia dentro da igreja falta de união. Vocês têm que entender o seguinte: a cidade de Filipe era uma cidade majoritariamente de gentios. A igreja praticamente, a cidade, praticamente não tinha judeus. Paulo sempre, quando ia fazer uma viagem missionária, ele procurava o que para começar a pregar o evangelho? Ele procurava sempre uma sinagoga, né? Ele gostava de arrumar uma confusão numa sinagoga. Só que nessa cidade tinha tão poucos judeus que não tinha uma sinagoga. Sinagoga, meus irmãos, era aquela perspectiva de judeus que começaram, depois que eles foram espalhados pelos mundos, eles se encontravam, começavam a se reunir para adoração, para oração. Então não cabia mais na casa das pessoas. Eu costumo brincar que sinagoga é o PG que deu certo, o pequeno grupo que deu certo, né? E aí eles compravam um lugar, faziam uma indicação para ali a leitura da palavra de Deus, para a meditação, oração. Paulo sempre procurava uma sinagoga para começar a pregar o evangelho. Essa cidade não tinha. Se você for lá em Atos 16, você vai ver que ele chega nessa cidade e vai no sábado junto ao rio, ver se encontra algum grupo de oração entre os judeus. E lá ele não encontra esse grupo de oração, mas encontra com algumas mulheres. E lá ele prega o evangelho, e uma delas, Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela se converte. E ela abre então o lar dela para que o evangelho possa começar a ser pregado. E assim a igreja da cidade de Filipe começa a existir. E Paulo fica ali um tempo edificando, trabalhando, mas como Paulo era um implantador de igrejas, ele caminhava para outra cidade. Só que havia um problema severo naquela época. Havia um movimento que a gente chama de judaizantes, que eles iam de igreja em igreja que Paulo implantava e falava assim: não, está tudo certo, Jesus Cristo salva, mas precisa seguir a lei, senão você não consegue ser salvo. Olha só, o que esses judaizantes queriam? Eles queriam unidade ou uniformidade? Eles queriam uniformidade. Eles queriam que toda a igreja usasse o uniforme dos judeus. Meus irmãos, é algo que a gente tem repetido aqui sempre, e eu vou repetir quantas vezes Deus ainda me permitir. Qualquer lugar que fale que Jesus Cristo salva, mas precisa de alguma coisa a mais, é heresia. Foge. Nós cremos que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Jesus Cristo declarou com toda a convicção que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe mais nada além de Cristo Jesus para a redenção daqueles que buscam restaurar o seu relacionamento com Deus. E esses judaizantes iam de igreja a igreja, tentando então seduzir o povo para aceitar a mensagem do Evangelho,
mas também seguirem a lei. Paulo escreve a epístola, a sua carta aos Romanos para tratar desse assunto, e também a de Gálatas para tratar desse assunto. Mais na frente, no capítulo 3, versos 18 e 19, ele fala assim: Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Ele só pensa nas coisas terrenas. Ele trabalha tratando com a igreja justamente daqueles que queriam impor um uniforme que não cabia para uma igreja que procurava a unidade em Cristo. Queridos, quem quer impor um modo de ser, de viver, de pensar, não entende o que é unidade na igreja de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nesta igreja, o problema não eram só os falsos mestres, os falsos, que a gente tem de sobra hoje aí, né? Não era só esse problema, havia um outro problema interno na vida da igreja, que também Paulo se preocupava. Lá no capítulo 4, depois, aí a gente vai entender por que Paulo trata da questão da unidade. No capítulo 4, verso 2 e 3, uma história que parece não tem muito, a gente fala assim, mas o que isso tem a ver? O que eu rogo a Evode e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Se ele está pedindo que elas vivam em harmonia, elas viviam em harmonia? Não, não viviam em harmonia. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. A gente não sabe quem é esse companheiro. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. A gente não sabe nada, absolutamente nada, a respeito de quem são essas duas mulheres e qual o problema que elas tinham. Mas nós sabemos uma coisa, elas tinham um problema. E o problema delas estava chegando a um tal ponto que, muito provavelmente, Epafrodito falou assim, ó, a igreja está dividindo. E tem um grupo que é a favor de Sintique e um outro grupo que é a favor de Evódia. E esse negócio não vai terminar bem, Paulo. E Paulo, então, pega e escreve uma carta da alegria, agradecendo, mas falando da importância da unidade. Queridos, mas o que é unidade? Como termos unidade se somos diferentes? Como termos unidade sem precisar usar um uniforme que padroniza a nossa forma de ser, pensar e agir? Como? Por isso eu gostaria de ler novamente o texto, para que a gente tenha uma nova dimensão do que nós estamos falando em Filipenses capítulo 2, 1 a 4. Diz assim, presta bem atenção, se por estarmos em Cristo, primeira coisa, unidade a gente só consegue se estivermos em Cristo. Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Querido, o texto nos fala que, por estarmos em Cristo, a nossa motivação, a nossa exortação em amor, a comunhão no Espírito, a profunda afeição e compaixão, isso nos leva a termos unidade. A gente só consegue ter unidade se nós entendermos que nós precisamos estar em comunhão a partir da ação do Espírito Santo. Se a nossa motivação, se a nossa afeição e compaixão nos levarem
a entenderem o que é unidade. Mas aí continua a pergunta: o que é unidade? Paulo diz assim: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Parece que Paulo está sendo utópico. Como pessoas diferentes, com histórias diferentes, com convicções diferentes, podem ter unidade, como diz, o mesmo modo de pensar. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Então, por amor, eu vou abrir mão do modo de eu pensar em favor do meu irmão. Então, eu vou abrir mão do meu modo de pensar para pensar igual o Guilherme. Só que o Guilherme, nessa mesma perspectiva, tem que abrir mão do modo de pensar dele para pensar igual a Raquel. A Raquel tem que pensar, abrir mão do modo de pensar dela para pensar igual a Bia. E a Bia tem que abrir mão do modo de pensar dela para pensar igual eu. Onde que a gente chega nessa história? Em lugar nenhum. Ora, se a gente não chega em lugar nenhum, como é que Paulo está falando que a gente deve ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude? Parece impossível. Mas a gente tem que entender que Deus, primeira coisa, Deus nos fez diferentes. Nos fez diferentes em dons e talentos. Deus deu uma característica para cada um de nós que nos faz únicos. Então, como alcançar unidade, o mesmo modo de pensar? Como Igreja de Jesus Cristo, a gente precisa procurar essa unidade, o mesmo modo de pensar, de forma que tudo que fizermos, e aí está a resposta para essa pergunta, seja para a glória de Deus. O mesmo modo de pensar está expresso na missão que Deus nos dá enquanto Igreja de Jesus Cristo. Qual que é a missão que Jesus Cristo nos dá enquanto Igreja de Jesus Cristo? E qual que é a grande comissão, meus irmãos? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, né? Ensinando-os a guardar, batizando-os. Queridos, este é o mesmo modo de pensar que nos conduz, mesmo sendo tão diferentes, a termos unidade. Porque a minha missão é a mesma do Dimitri, mesmo nós sermos diferentes, mesmo muitas vezes eu pensando algo, ele pensando outra coisa diferente, mesmo nossos gostos sendo diferentes, mesmo ele sendo São Paulino, coitado, nós temos um objetivo. Nós temos um objetivo de fazer com que mais pessoas louvem e adorem a Deus. Esse é o objetivo último da Igreja de Jesus Cristo. Fazer com que haja verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se você pensa, se você é arminiano, se você é calvinista, se você é pré-milenista, se você é amilenista, se você gosta do estilo de música assim, se você gosta do estilo de música assado. Nada disso é relevante, nada disso impede que a gente tenha unidade, se movidos pela ação do Espírito Santo, nós temos o discernimento que nós estamos debaixo da mesma missão, que é proclamar que existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Isso nos dá unidade. Isso nos faz com que possamos, apesar das nossas diferenças, e inclusive, graças a essa diferença, porque eu sou limitado, muito limitado para poder fazer algumas coisas, e Deus capacitou, por exemplo, Rafael, de uma forma muito especial para fazer aquilo que eu não dou conta de fazer.
Tem coisas aqui, meus irmãos, que Deus capacitou que só você é capaz de fazer tão bem feito. Por isso, a beleza da igreja está na unidade, na diversidade. Deus fez você de uma forma muito especial, única. Os dons e talentos que Deus lhe deu são únicos. E a gente tem que usar isso tudo para a glória de Deus. Agora, meus irmãos, com esse discernimento, quando a gente lê, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, parece ter mais sentido, não tem? A gente consegue entender que a unidade está não em usar um uniforme, não é isso. A unidade está que nós temos o discernimento que nós precisamos juntos trabalhar para a glória de Deus, para a expansão do Evangelho, para que mais pessoas glorifiquem a Deus. E a gente só consegue fazer isso a partir da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A partir do momento que isso for verdade, que o Espírito Santo de Deus nos capacitar, tiver liberdade no nosso meio para agir, para nos transformar. O que Paulo diz à igreja, tratando os problemas que tinha de divisão, tanto do problema de heresia, quanto do problema de relacionamento, passa a ser verdade. Paulo, a certa altura do texto que nós lemos, diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, se a gente colocar um uniforme obrigatório em todo mundo dessa igreja, muito dificilmente você vai ter a capacidade de enxergar que o outro é mais importante que você. Agora, se vivermos na dependência do Espírito Santo, nós vamos entender que o outro é a expressão do cuidado de Deus para com sua vida. Que a diferença do outro, o dom, o talento que Deus deu ao outro, é bênção de Deus sobre a sua vida. Isso aí faz toda a diferença quando você fala assim: obrigado, Senhor, pela vida da irmã Leonor. Ela é mais importante do que eu. O Senhor fez ela para a proteção da minha vida. E a gente tem que entender, meus irmãos, que se isso for verdade, esta oração for verdadeira, alguém vai estar orando por você, considerando você superior à pessoa que está orando. Ora, se eu oro pela irmã Leonor, agradecendo a Deus, porque ela é a expressão do cuidado de Deus para com a minha vida, ela vai fazer a mesma coisa pela minha mãe, e a minha mãe pela outra pessoa, e a outra pessoa também daqui a pouco pela Eleonor. E todo mundo vai experimentar a unidade que há quando a gente entende, tem o discernimento que o outro é mais importante, porque o outro é presente de Deus em nossas vidas. Os dons e os talentos que Deus deu ao outro, fez pensando em você. Só que o individualismo é como um tampão que impede da gente ver isso. E a gente muitas vezes quer colocar a nossa vontade, o que eu acho, impondo para o outro, impedindo que a gente desfrute a comunhão, o prazer, a bênção da unidade. Isso aqui, meus irmãos, para o mundo é loucura. O mundo não consegue entender essa mensagem de jeito nenhum. E a palavra de Deus já diz isso. Paulo mesmo escreve para a igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. O que ele diz lá? Pois a mensagem da cruz é o quê, meus irmãos? É loucura. É loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o quê? É o poder de Deus.
o poder de Deus que atua em nós através da ação do Espírito Santo tem o poder de nos transformar para que a gente possa viver em unidade. A beleza da unidade na diversidade. Paulo, continuando então sua carta lá para Filipenses, ele dá uma dimensão maior do que ele está falando sobre que a igreja precisa, por estar em Cristo, a motivação dela deve estar debaixo da mesma missão, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, considerando o outro mais importante do que si próprio. E aí, o versículo 5 do capítulo 2, que é o versículo imediatamente depois do texto que nós acabamos de ler, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse texto do capítulo 5, o capítulo 2, perdão, a partir do verso 5, muito provavelmente a maioria dos comentadores já tem achados, né, que isso era um hino cantado na igreja primitiva. O que não se sabe é que se este hino, esse texto é de Paulo e foi musicado, como temos tantas músicas hoje musicadas, ou se Paulo se apropriou dessa música para completar, a partir da ação do Espírito Santo na vida dele, esta ideia de que precisamos ter unidade. Como conseguimos ter unidade? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, para alcançarmos a unidade em Cristo, precisamos ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus, meus irmãos? Ele se esvaziou da sua divindade. Ele negou. Ele abriu mão da comunhão com o Pai e com o Espírito Santo que existia na eternidade. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão do seu poder. Ele abriu mão da sua autoridade para ser encontrado como uma criança, nascida numa cidade, num canto que a gente não tem ideia, numa manjedoura, lugar humilde. Jesus Cristo fez a opção da humildade desde o seu nascimento. Cresceu, foi obediente. E a obediência dele levou à morte e morte de cruz. Você quer ser instrumento de unidade para a vida desta igreja e aos nossos visitantes, para a unidade na igreja que vocês participam? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu costumo brincar que o texto bíblico fala que a porta é o quê? É estreita. Mas ela não é só estreita, ela também para mim é baixa. Nenhum altivo, nenhum orgulhoso, nenhum arrogante, ninguém que quer impor o uniforme dele na vida dos outros vai entrar no reino de Deus. Reino de Deus é lugar de humildade, de reconhecimento que o outro é expressão do cuidado de Deus para a sua vida. Que o outro é mais importante do que eu. Havia uma certa discussão entre os discípulos, e lá em Mateus 23, verso 11 e 12, Jesus dá um sabão nos discípulos falando o seguinte: o maior entre vocês
deverá ser o quê? Servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, vai acontecer o quê? Vai ser humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Jesus, no seu sermão do monte, na abertura do seu sermão do monte, onde ele declara as bem-aventuranças, e depois das bem-aventuranças, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele mostra de forma prática o que são as bem-aventuranças ali existentes. Ele diz o seguinte no capítulo 5, verso 5: bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queridos, se da mesma forma o nome de Jesus será exaltado ao nome mais alto, e todo joelho, a palavra de Deus diz todo, inclusive aqueles que não reconhecem a Jesus, terão seus joelhos dobrados e confessarão que Jesus é Senhor. Da mesma forma, aqueles que forem humildes, aqueles que forem instrumento de Deus para promover unidade no corpo de Cristo, também receberão a herança de viver eternamente com Deus. Esse ano que está se encerrando, foi um ano muito difícil, 2021. Não estou profetizando sobre 2022 não, viu, meus queridos? Misericórdia. Mas esses 2 anos, 2020 e 2021, foram anos muito difíceis. Eu tenho 54 anos, nunca pensei que eu fosse ver o que vi nesses 2 anos. Talvez essa pandemia tenha sido a marca maior da humanidade desde as 2 grandes guerras que nós tivemos. Algo que percorreu toda a humanidade e atingiu todos nós. Se não temos alguém bem próximo que perdemos, ou você conhece alguém bem próximo que perdeu alguém para a Covid. Nós tivemos um menino de ouro, aqui da igreja, o Claudinho, que faleceu de Covid. Mas nós queremos que 2022 a gente seja instrumento de unidade, não de uniformidade. Queridos, a riqueza do corpo de Cristo está na diversidade. A gente não pode transigir sobre alguns temas. Primeiro, que a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus, é inerrante, ela é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Segundo, que Jesus Cristo é o próprio Deus que entrou na história, como o texto bíblico nos diz, na plenitude dos tempos, morreu, ressuscitou, e cremos que voltará. Sobre isso, de fato, nós não podemos transigir. Se você pensa de forma diferente, eu respeito a sua forma de pensar, mas, infelizmente, eu tenho que dizer que você não é cristão. O cristianismo está embasado nestes alicerces. Mas o restante, as diferenças, elas têm que ser para a honra e glória do nome de Deus. A gente tem que entender que a beleza do corpo de Cristo está na diversidade. Que o outro ser diferente é cuidado de Deus. Por isso eu devo considerá-lo superior a mim. Porque Deus o criou, o fez para cuidado sobre as nossas vidas. Que 2022, a nossa igreja consiga viver em unidade, não em uniformidade. Que possamos viver com um propósito, o mesmo modo de pensar. O que é o mesmo modo de pensar, meus irmãos? Como igreja de Jesus Cristo, nós queremos proclamar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E queremos estender essa mensagem maravilhosa, transformadora, a mais e mais pessoas, para que mais pessoas sejam verdadeiros adoradores. Que isso seja realidade em nossas vidas, em 2022, que possamos vivê-lo debaixo da santa unidade que há em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Deus abençoe. Queria encerrar com uma frase de John Wesley.
né? Essa frase, acho fantástica. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Frase de John Wesley. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Essa frase é fantástica, resume muito o que nós pensamos aqui. Que Deus nos abençoe. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé para orarmos. E depois da oração nós estaremos encerrados. Quero agradecer muito aos nossos visitantes, né? Estão liberados para sair, caso queiram ficar. Nós teremos uma assembleia, 2 minutos, coisa muito rápida. Se vocês quiserem ficar, sintam-se em casa. É só para a gente aprovar a diretoria do ano que vem. E aí depois nós teremos oportunidade, né, de bater um papo bem gostoso. Ok? Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Recebe esse culto como expressão do nosso amor ao Senhor. Pai, nos dê unidade, ó Pai. Nos dê o mesmo modo de pensar. Nos dê a mesma menção. Ó Pai, nos dê a dimensão do valor que o outro tem para as nossas vidas, ó Pai. Faz dessa igreja uma igreja que caminha na mesma direção de proclamar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Faz desta igreja, Pai, um instrumento poderoso de transformação. Faz de cada um de nós, a começar em mim, ó Pai, pessoas com caráter cada vez mais parecido com o de Cristo Jesus. E assim, ó Pai, experimentaremos a unidade que o Senhor quer para a vida desta igreja e de todas as igrejas que proclamam que Jesus Cristo é Senhor, ó Pai. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. E agora, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada família aqui representada. Pai, a gente vai estar aqui até o dia que o Senhor nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, Deus abençoe. Eu vou pedir só aos membros da igreja que, por favor, me deem 2 minutinhos. Vou convidar a irmã Mara para vir aqui.